bom dia para você que acompanha a nossa programação. O Enem está começando com imagens ao vivo do Recife, área central da capital pernambucana. Neste momento, muitas nuvens no céu, já choveu mais cedo e a previsão é de tempo menos nublado à tarde e à noite. Neste momento faz 31 graus nas cidades da região metropolitana. Agora 11 horas 48 minutos e a essa hora muita gente já deve estar se preparando para almoçar, né? Ou até já almoçou. O almoço é uma das refeições mais importantes do dia. É quando ingerimos uma quantidade maior de calorias, né? Tudo para aguentar o pique do restante do dia e nem sempre dá para fazer essa refeição em casa e com calma. Quem trabalha fora precisa comer em restaurante, pedir em aplicativo ou até levar o almoço numa marmita. Bora conversar com o Diogo Franco sobre esse assunto. Ô Diogo, comer num restaurante, pedir por aplicativo é muito prático, a gente sabe disso, só que pesa no bolso, né? Bom dia. Pesa muito, Camila. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pesa muito. Custa nada, né, a gente preparar, né, durante o final de semana, um sábado, um domingo, um feijãozinho, um arroz, uma carninha, separar as saladas, dividir nas marmitas, né, levar para o trabalho ou para a escola. Olha só, eu vi muita gente saindo aqui, tem uma turma aqui cheia de mochila. Encontrei esse rapaz aqui que é Rinaldo. Rinaldo, boa tarde, meninas. Tudo bom, Rinaldo? Tudo sim. Soube que você costuma carregar a marmita. Sim, com certeza. Cadê a tua marmita? Tem o que hoje aí? A minha tá aqui. Tá no saquinho. É você que faz? Dessa vez não fui eu, foi minha tia que fez, mas normalmente eu sempre faço também. O que é que tem hoje aí para o almoço? Hoje tem macarrão e fritada, eu fiz omelete. E você para comer aonde? Eu paro pra comer, tipo, no dia a dia mesmo. Vamos supor, vou trabalhar, eu paro no shopping, eu não trabalho lá, eu vou estudar, eu paro na faculdade pra comer e assim eu vou me virando. A marmita ajuda muito, né? Com certeza. Você tem noção do quanto você economiza levando marmita todo dia? Tenho sim, até porque a média de um almoço está entre 20 e 30 e uma marmita não chega nem a 10, dependendo do que eu for fazer. Você costuma repetir todo dia os ingredientes da marmita ou varia para não enjoar? Não, eu consigo variar. Durante a semana, a minha tia também está em casa esses dias, está cozinhando, aí eu consigo variar bastante. Entre arroz, aqui que tá te ajudando, macarrão. É isso mesmo. E a boa, né? Como é o nome dela? É Andréa. Dona Andréa, viu? Cadê? Deixa eu ver como é que tá a tua marmita, como é que tá separada, porque também tem um lance de separar, né? O arrozinho, macarrão, ou você mistura tudo? Não, eu separo. Carboidrato de um lado, proteína do outro. Hoje? Ah, tá bonito. Macarrão bonito. Isso aqui é o quê? É a omelete que eu falei. Bacana, tá cheiroso isso aí, viu? Rinaldo, boa alimentação aí pra você. Obrigado pela sua entrevista. Olha só, eu fiz uma reportagem mais cedo com um rapaz que ele economiza em média R$800 por mês somente separando marmita. E daqui a pouco também vou trazer algumas dicas de como é que a gente pode condicionar os alimentos, levar para a escola, para o trabalho, isso tudo para economizar. Daqui a pouco a gente volta. Camila. Combinado, Diogo. E olha, seja qual for a alternativa, tem que ter mesmo, planejamento, hein? Em média, 1 em cada 3 brasileiros vive com obesidade. É uma doença crônica e cheia de consequências graves para a saúde por causa do acúmulo em excesso de gordura no corpo. O dado é do Atlas da Obesidade deste ano e Natália Dielu fala sobre os cuidados, até porque a projeção ela não é boa, né, Natália? Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. É verdade, existe uma projeção de que nos próximos 5 anos, até 2030, esse número, de obesidade cresça mais de 33% entre os homens e mais de 46% entre as mulheres, Outras pesquisas também sobre esse assunto trazem números assustadores em relação a mortes que poderiam ser evitadas, mas que foram causadas por doenças associadas ao sobrepeso, Que tem aí várias doenças associadas ao sobrepeso. A gente está aqui ao lado de Maria Pimentel, que é nutricionista. Boa tarde, doutora. Explica pra gente que doenças são essas, Diabetes. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. A gente sabe, na verdade, que a obesidade em si é uma doença, E é uma doença crônica e que, na verdade, tem causas multifatoriais
e que impactam, sim, em várias das doenças que convivem, né, e que afetam as pessoas hoje em dia, como a diabetes, né, dislipidemias, que é problema no colesterol, hipertensão arterial, a própria parte mental, né, é muito afetada. E a gente sabe que a obesidade, ela é uma doença que gera muito citocinas inflamatórias e essas citocinas terminam inflamando variadas áreas no corpo. O próprio AVC, né? Até o próprio AVC, sim, com certeza. É um problema que a gente já sabe que a obesidade piora muito o risco do paciente ter um acidente vascular cerebral. Certo, doutora, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Você que está aí nos acompanhando no NE1, se quiser participar dessa conversa, pode mandar sua mensagem para o Canal Globo, sua pergunta, é só apontar a tela do celular para esse QR Code que está aí na sua TV. Camila, daqui a pouco a gente volta. Obrigada, Natália. Todo mundo convidado, então, a participar dessa conversa com Natália Diello. E muita gente tem a tradição de presentear ovos de chocolate na Páscoa, né? É nessa época que cresce a procura pela variedade do produto nas lojas e nos supermercados. Oportunidade também para empreendedores ganharem dinheiro fazendo ovos de Páscoa para vender. E Luna Markman vai conversar com a gente sobre o assunto, porque ela tem dica para quem quer empreender, quer aprender a fazer ovos do zero, de graça e dá tempo, Luna. Bom dia! Dá tempo sim, Camila. Bom dia para você e a todos. Eu estou na Casa Zero, que fica aqui na Rua do Bom Jesus, no Recife Antigo. É aqui que está acontecendo esse curso para ensinar a fazer chocolate, doces e trufas para vender ainda nessa Páscoa, ou então presentear, como você está falando. Eu vou falar um pouquinho mais baixinho para não atrapalhar tanto a aula do chefe Ângelo Magno, que já tem 12 anos de experiência aí no ramo da culinária e é craque também em chocolate. Ele estava, por exemplo, falando agora um pouquinho das tendências para essa Páscoa e agora já está começando a falar dos ingredientes principais. Então, olha que bacana, tem a parte teórica e tem a parte prática também. É um curso que começou hoje, vai até sexta-feira, mas ainda tem vaga para quem quer começar as aulas a partir de amanhã. E aí eu vou explicar direitinho qual é o conteúdo e também como é que faz para se inscrever. E fica ligado, porque é o seguinte, a Casa Zero tem curso de culinária durante o ano todo. Por exemplo, em maio já tem curso focado no São João. Então, se não der para vir nessa vez, tem ainda cursos ao longo do ano. Então, é bom para saber como é que faz, para saber, né, quais são os próximos cursos, como é que se inscreve. E ainda no NE1 de hoje, a gente vai falar com um neurologista sobre os benefícios do cacau, que é o ingrediente básico para o chocolate. E aí é muito bacana, porque nem sempre ele é um vilão. Dependendo de como você associa esse ingrediente, ele pode trazer muitos benefícios, porque o cacau tem vários compostos que estimulam a nossa atividade cerebral. Então, inclusive, se você tiver pergunta sobre isso, pode mandar pra gente, Camila, pelo Canal Globo, tá? Então me chama já que eu venho trazer esse serviço. E bora com informações para quem está procurando emprego. Chegou a hora do nosso quadro Há Vagas, um espaço para ajudar você a encontrar uma oportunidade de trabalho. Então, fica ligado para dizer também para aquele amigo, aquele parente, o vizinho, a vizinha que está tentando uma vaga. Bora acompanhar aqui comigo? Que vagas são essas? Olha só, no Recife, vaga para vendedor orçamentista. 100 vagas, tá, pessoal? Precisa ter ensino médio completo e não precisa ter experiência anterior na área. Vamos ver quem mais que tem? Também no Recife, vaga para administrador. Uma vaga, precisa ter ensino médio completo e também não precisa ter experiência. E tem mais vaga para manicure agora no Recife também, 2 vagas. Precisa ter ensino médio completo e 2 anos de experiência no mercado. Tem mais alguma? Vamos lá para auxiliar de estoque. Uma vaga para trabalhar no Recife. Os candidatos precisam ter ensino médio completo e 2 anos de experiência. Se você quer mais informações, acessa o gorecife.recife.pe.gov.br.
E a gente segue trazendo informações para você se organizar esta semana com os serviços de graça na região metropolitana. E é por isso que Bruno Marinho já está aqui comigo. Tudo bom, Bruno? Vai trazer mais informações. Diga mais. Oi, Camila. Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no N1. Que massa, né, Camila? Primeira vez a gente dividindo aqui o estúdio, então que honra. Prazer. Pessoal, estou aqui para convidar todo mundo para conferir o Pega Dica, né? Para saber onde tem serviços de graça no Grande Recife. Então não perde tempo não. Por falar em pegar, pega aí teu celular, aponta a câmera para o QR Code aí na tela, aí vai aparecer um link, você acessa e vai direto para a reportagem desta semana, que está com uma dica melhor que a outra e a gente trouxe alguns destaques, né, Camila, para mostrar para todo mundo. É isso aí. Bora aqui, mostrar para o pessoal. A primeira dica de hoje é para quem tem entre 16 e 20 anos e mora em alguma cidade do Grande Recife. É que o projeto Conecta Mais do Instituto Área Social está com inscrições abertas em oficinas de tecnologia e criatividade. Então, são aulas de arte, design, introdução à robótica, por exemplo. Para se inscrever, tem um link, né, para você se inscrever pela internet, mas fica de olho no prazo, porque termina na próxima segunda-feira, dia 14 de abril. A próxima dica é para quem tem a partir de 60 anos. É que a UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, está oferecendo 21 cursos e serviços de saúde. Entre as opções tem aulas de idiomas como francês, espanhol, tem pintura, dança do ventre, dança de salão, crochê e libras, que é a língua brasileira de sinais. Além disso, também vão ser oferecidos atendimentos ambulatoriais e exercícios de fonoaudiologia. Os detalhes para se inscrever estão lá no portal. E a saideira de hoje, Camila, é para quem mora no Recife, né? Para mulheres e homens trans que têm entre 50 e 69 anos. É que a Prefeitura está oferecendo 2.000 vagas de exames de mamografia no mamógrafo móvel. E sabe o que é melhor? Não precisa agendar. É só chegar levando cartão SUS, documento de identificação e um comprovante de residência. O cronograma e o endereço certinho você encontra lá no g1.com.br/pe, ou então faz melhor, baixa o aplicativo do G1, que é de graça. Aí você fica bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui no estado, no Brasil e no mundo. Que nem a gente já baixou o nosso, né, Camila? É isso. Bruno, obrigada, viu? Até a próxima, pelas informações. Muito prazer em receber você tchau, aqui. Tchau, gente. Bora circular pelo trânsito no Recife agora. A primeira imagem que a gente tem é da Avenida Agamenon Magalhães, no Parque do Amorim, no Recife. Carros que seguem aí, no sentido Olinda. Bastante calmo o trânsito nesse momento. Vamos para a Avenida Conselheiro Rosa e Silva, no bairro dos Aflitos. Sinal fechado no cruzamento com a Avenida Santos Dumont, por isso que a gente está vendo os carros aí parados. Mas aparentemente nenhuma alteração no trânsito. Agora vamos inverter, vamos para a Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. Esse é o sentido centro do Recife. Já tem um pouquinho de água acumulada, né, na pista, que choveu mais cedo, né? E aí a água ainda está por aí, vai dificultar a passagem principalmente dos pedestres aí pela faixa, porque, pelo visto, vai precisar molhar o pé, né? E agora o Globocop sobrevoa a BR-101 em Igaraçu. Problemas por lá, hein? Estudantes da escola Senador José Hermílio de Moraes fecharam a rodovia no sentido de quem vai para Paraíba. Eles dizem que o protesto é para pedir melhorias na escola e na merenda também. A gente está vendo aí, já está aí, com uma fila grande de carros. Os estudantes dessa escola municipal estão aí pedindo melhorias e a gente está vendo já, a complicação para quem está seguindo de carro, de ônibus ou tá de caminhão. Grande a fila por lá, hein? Isso é na BR-101, tá, pessoal? E aí a gente vai continuar acompanhando a situação por lá, porque a pista está fechada por conta desse protesto realizado por estudantes. E a gente procurou a Secretaria de Educação e nós estamos aguardando uma resposta. E assim que a gente tiver alguma informação e atualização também para quem está seguindo no sentido da Paraíba, a gente traz aqui no NE1. E a seguir, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Você vai ver que estudantes discutiram este assunto junto a psicólogos, pedagogos e professores.
E também o direito do trabalhador. Você trabalha em ambiente ou atividade de risco? Existe um benefício profissional para esse perfil e a gente vai explicar. E ainda a reclamação de quem passa pela Estrada do Borralho, que dá acesso a São Lourenço e a Camaragibe. Esse é um importante caminho para muitas pessoas que trabalham nas duas cidades e também no Recife, mas está cheio de buracos. O Enem volta já já. Enem de volta para mostrar a situação dos moradores que vivem perto da Estrada do Borralho, em Camaragibe. É uma via importante da cidade, mas que está cheia de problemas. A Estrada do Borralho é linda, faz parte de uma área de preservação ambiental e é um dos principais acessos para quem vai de Aldeia, Camaragibe, para São Lourenço da Mata. Mas olha só o que os motociclistas e motoristas enfrentam aqui. Uma parte da estrada foi calçada por um empresário que tem um centro de futebol no local. Mas o restante, 1,5 km, é de off-road, de rally. Seu Severino diz que carro baixo não passa. É difícil demais. Eu venho para cá, era para vir todo dia. Termino passando um dia, vem um dia, outro não, já por causa da situação da estrada. Porque a estrada, a gente vive de um jeito que... difícil demais. Enche de lama, escorrega e tem que ter um carro mais potente para primeiro andar nessa estrada, passar nessa estrada. Já teve carro baixo e teve problema aqui? Já. Eu tinha um carro baixo e na subida ali sempre batia e tinha prejuízo total. Já teve carros daqui da CELP que foram atolados e a gente teve que pegar trator com os moradores aqui vizinhos para poder a gente conseguir tirar o carro da CELP. Seu Gilvan mora na Estrada do Borralho há 40 anos. Sempre foi desse jeito assim, nunca teve calçamento aqui? Bruno, nunca teve não, viu? Aqui sempre é assim, a rodagem. Quando chega o verão, passa a máquina, mas quando bate a chuva, piora mais ainda. E a gente precisa de um carro para fazer uma feira. O carro não vem, o hospital é pior se não tiver um vizinho bom para levar o paciente, não vai. E a gente não sabe o que é que faz mais. E por causa dos buracos, outros problemas também são comuns. Os moradores disseram que a Compesa consertou uma adutora que passa por aqui e leva água de São Lourenço da Mata para a comunidade de Vera Cruz, em Camaragibe. O serviço foi feito, mas para isso, o calçamento da rua ficou completamente destruído. Eles reclamam também dos constantes vazamentos de água. Eles removeram, né, a terra e colocaram, mas muito mal feito, deixando lacunas, buracos, né? A pequena parte que a gente tem de calçamento aqui na frente, eles removeram o calçamento, passaram a adutora e não fizeram a recomposição do calçamento. E aí a nossa pista ficou pela metade. Então, nasce mato e aí causa inclusive possibilidade de acidentes ali, né? Eu até fiz contato várias vezes com o gerente da tubulação aqui, aviso a ele porque como a tubulação às vezes fica exposta porque a chuva leva, né, a pista, aí fica exposto e fura e vaza. Aí a gente faz o contato com ele para ele poder vir aqui consertar. Mas em relação à recomposição, ninguém fala nada. Nem serviço para vocês? Nem serviço. A gente tem só o ônus de ter a tubulação aqui, mas não tem nenhum benefício com isso. Cecília é professora de ecologia na Universidade Federal de Pernambuco. Ela mora há 18 anos aqui e disse que a cada dia a situação da comunidade do Borralho piora. Uma parte da ponte sobre o rio que passa pela estrada caiu no início do ano e até agora a Prefeitura de Camaragibe não consertou. Agora com a chuva chegando é perigoso acabar de levar, né? A gente já ficou sem conseguir acesso ao caminhão-pipa porque ele não consegue passar aqui. Ela disse que não consegue entender por que as autoridades não tomam conta de uma área tão importante para o Estado, que faz parte da área de preservação ambiental, Aldeia Beberibe. Os moradores dessa região, eles teriam que ter incentivos para continuar cuidando desse patrimônio que é de todo mundo.
Mas ao invés disso, a gente paga IPTU como todo mundo, porque no caso de Camaragibe, tudo é região metropolitana, que não tem mais área rural. Então vocês estão vendo essa situação aqui dentro de uma área que é considerada urbana. O IPTU é altíssimo, a gente paga 5 mil, 6 mil reais de IPTU. A gente não tem iluminação pública, apesar de pagar a taxa. Se você olhar para os postes aqui, nem luz no poste não tem. Então, assim, o morador que está aqui, ele está aqui porque ele ama essa região, porque ele gosta de estar aqui junto com a biodiversidade, mas é uma luta diária para a gente poder preservar esse patrimônio e ter alguma qualidade de vida. Virou um desabafo, né? Olha, a Prefeitura de Camaragibe informou que fez uma manutenção na Estrada do Borralho no dia 26 de março e que passou uma máquina para nivelar a pista. Mas você viu aí na reportagem a quantidade de buracos que já tem por lá de novo. Por isso, nós perguntamos à Prefeitura se há previsão para um serviço definitivo de pavimentação. Só que nós não tivemos retorno. Sobre a ponte que liga 2 trechos da estrada, a Prefeitura falou que uma equipe da Secretaria de Infraestrutura está no local para resolver o problema. Nós também procuramos a Compesa para saber sobre o trecho onde houve um conserto de tubulação e, de acordo com a companhia, o asfalto foi recolocado na época do serviço, mas voltou a ceder. A Compesa prometeu que amanhã vai mandar uma equipe para resolver essa situação. E agora a gente mostra novas imagens do engarrafamento na BR-101 no sentido Paraíba. Estudantes fizeram um bloqueio na pista em Igaraçu e é para chamar a atenção da prefeitura do município. Os estudantes, eles querem melhorias na estrutura da escola e na merenda que é servida para eles. Neste momento, o Globocop está sobrevoando a área. Vocês estão vendo aí os veículos todos parados, congestionamento na BR-101 no sentido Paraíba. Nós procuramos a Prefeitura de Igaraçu, seguimos acompanhando essa situação, mas ainda não tivemos retorno das informações da Prefeitura de Igaraçu. Protesto de estudantes na BR-101 em Igaraçu, estudantes que pedem melhorias na infraestrutura da escola e também na merenda que é oferecida para eles. Tudo parado por lá. O Enem de hoje traz um alerta para os riscos da obesidade. Natália Dielu está de volta aqui para poder conversar com a gente. Natália, é um risco grande para a saúde envolvendo outras doenças também, né? É verdade, a obesidade em si já é uma doença, mas ela também pode vir acompanhada de outras doenças, diabetes, hipertensão, também tem os riscos aí de AVC, né? A gente está aqui ao lado da doutora Maria Pimentel, que é nutricionista, especialista em nutrigenética. Doutora, existem pessoas que têm mais predisposição para ter obesidade do que outras? Com certeza. Quando a gente pensa em obesidade, a gente sabe que a gente precisa olhar aquele paciente na sua individualidade e, acima de tudo, com empatia, né? Um paciente que vai precisar de uma abordagem multidisciplinar, né? Claro, organizar cardápio, organizar como é que está o consumo dos macronutrientes, a importância de se consumir proteína, né? Que ela traz muita saciedade nesse processo aí de perda de peso. E a genética. A genética é um futuro. Na verdade, a maioria das pessoas acham que é futuro, mas já é bem presente hoje em dia na nossa prática clínica. A gente tem a área hoje da nutrigenética, da nutrigenômica e da epigenética, e são áreas que nos mostram quem é exatamente o paciente que está na nossa frente. A gente cresceu achando que a genética determinava a nossa vida, e hoje em dia a gente sabe que não, né? Que ela tem uma influência, claro, mas que com as abordagens, né, e as estratégias certas para cada paciente, né, a gente tem pacientes que têm um risco aumentado porque tem um polimorfismo chamado FTO, MC4R, ADORA2, que é um que mexe com sono, e utilizando essas abordagens individuais, né, de acordo com a genética daquela paciente, a gente tem ganhos enormes. Como é que é feito o tratamento, né? A gente sabe que procurar especialistas é muito importante, é um trabalho associado com várias áreas, né? Isso, se precisa ter, né, um trabalho em conjunto, né, se unir forças aí para
organizar a vida desse paciente, claro, organizando o teu trabalho da nutrição, com esse olhar individual, né, ajustar cardápio, olhar possíveis alimentos que estejam inflamando aqueles pacientes, a parte hormonal, que é muito importante, né, não adianta a gente só fazer restrição calórica, porque os pacientes estão cansados, né, de realmente se restringir por muito tempo, e o que a gente quer, na verdade, é constância, né, e uma perda de peso é constante. Então, é importante esses outros profissionais. Porque a pessoa pode, de repente... A gente vê, tem gente que precisa fazer a cirurgia de redução de peso, né? E de redução de estômago. E aí, às vezes, a pessoa vai e ganha aquele peso. A gente vê também alguns casos que as pessoas estão usando medicamentos, né? Para emagrecer. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, desse cuidado que tem que vir acompanhado de um especialista, porque depois a pessoa pode ganhar tudo de novo, né? Isso, na verdade, tanto a cirurgia bariátrica, né, como esses medicamentos, né, que estão sendo muito usados hoje em dia, é mais uma abordagem terapêutica e adjuvante na obesidade. Só que tudo isso tem que ser feito com acompanhamento nutricional. Esse paciente ele precisa perder peso com qualidade, né? Se mudando os hábitos, se incentivando ele a fazer atividade física, olhando como é que está o sono dele, olhando como é que está o consumo proteico para ele não perder massa magra, né, durante o tratamento, e para aí, na verdade, a cirurgia, como a medicação, ela ser um começo aí de mudança de vida desse paciente. Trabalho multidisciplinar, muito obrigada, doutora Maria Pimentel, nutricionista, né? Então, precisa procurar todos esses profissionais, inclusive também cuidar, né, da saúde mental, porque em algumas situações a pessoa acaba ficando ali naquela tristeza profunda, às vezes até com depressão. A gente volta com você, Camila. É uma conversa muito importante, né, para a gente ter não só hoje, mas sempre fazer esse alerta, cuidar do corpo, cuidar da mente também, né? E uma das formas de evitar a obesidade é ter uma alimentação saudável. Cozinhar em casa, levar marmita para o trabalho é uma alternativa para garantir uma refeição balanceada e ajudar a economizar. Diogo Franco vai conversar com a gente. Ô Diogo, já está de touca, está numa cozinha então, né? Me diz, de quanto pode ser essa economia? Camila, a economia ela pode chegar até R$ 800, de acordo com o que eu conversei com uma pessoa que costuma fazer marmita para o almoço e também para a janta. Pois é, estou de touca aqui porque eu estou num espaço gastronômico aqui no Recife. Daqui a pouco eu explico direitinho o que é que eu vim fazer aqui. Mas olha, quando tem comida separada aqui, isso é bacana, porque aqui eu já consigo organizar como é que eu posso fazer a marmita da semana. Isso é planejamento. Planejamento para uma semana, para 3 dias, para 5, vai de acordo com a disponibilidade das pessoas em casa. Principalmente porque quem trabalha de domingo a domingo precisa ter um planejamento bem diferente. Mas a gente vai conhecer agora a história de Alexandro, que costuma fazer a marmita para a semana inteira. Eu acompanhei hoje ele preparando essa marmita, cozinhando. Vamos lá conversar, vamos conhecer um pouquinho a história dele. Na cozinha da casa de Alexandro, toda semana é assim. Ele separa um dia para fazer as refeições que vai levar para o trabalho. No sábado já começo minha rotina, por exemplo, se eu estiver ali no mercado, eu já vou no sábado comprar minhas coisas, comprar minha carne. Eu que preparo meio, minha mãe, né, me ensinou aí a cozinhar e hoje eu que faço minhas marmitas. Eu, deixo tudo armazenado no congelador. Quando eu vou sair, eu retiro, né? Levo na bolsinha. Quando tem um brother meu que tem uma barbearia, aí eu esquento lá, né? Boto no prato, esquento lá e como. Fica mais fácil para mim. Com um pouco de planejamento, dá para variar o cardápio, evitar o desperdício e manter uma alimentação mais saudável. Tudo isso com economia. Na marmita do almoço desta semana, tem feijão, arroz e o frango, que ainda vai ser preparado. No jantar, tem macaxeira e carne moída. Para comprar tudo no supermercado, ele gastou R$ 122. Às vezes a gente encontra desconto bom, desconto bacana. Também na feira livre dá para pechinchar, dá para trocar aquela ideia para ver se tem um desconto, também é bacana. Um cálculo simples mostra a diferença no bolso. Em um aplicativo de comida, encontramos restaurantes que vendem marmitas para almoço a partir de R$ 28. No jantar, as refeições ficam na média dos R$ 20. Para comprar a comida pronta a semana toda, Alexandre gastaria R$ 336, uma diferença de R$ 214 por semana.
R$ 856 por mês. Eu gasto bem menos comendo em casa, né? Porque comer na rua é bem caro hoje em dia, né? Se a gente for botar na ponta do lápis, no final do mês a gente gastou o dinheiro todo só de comer comida na rua, né? É complicado. E dá para economizar ainda mais no supermercado, seja aproveitando as promoções da semana ou levando uma quantidade maior de produtos que podem ser comprados junto com algum parente, por exemplo. Neste supermercado, o arroz custa em média R$ 3,95. O feijão preto, R$ 6,79 comprando a varejo. E em atacado, R$ 6,59, levando acima de 10 unidades. Carne de patinho, o quilo custa R$ 48,50. A macaxeira, R$ 4,89 o quilo. A marmita descartável de 500 ml custa R$ 16,90. As nossas compras ficaram por R$ 81,03. Toda a loja tem dois preços, né? Praticamente atacado e varejo. Então, com esse benefício, o cliente acaba economizando muito, né? O consumidor final, no final das contas, ele vai verificar que economizou muito. Quarta e quinta é o dia do hortifruti, né? FLV, quarta e quinta verde. Também tem final de semana da carne, sexta, sábado e domingo, temos promoções. E de quinta a domingo temos uma oferta aqui para a região de Pernambuco, né? Prato cheio que se chama. Então, com menos de R$10 o consumidor consegue levar 1 quilo de feijão, 1 quilo de macaxeira, 1 quilo de abóbora, 1 quilo de coxa sobre coxa e um flocão. Então sai menos de R$10. Olha só que coisa boa. O que é que as pessoas devem fazer? Ficar atentas às promoções, né? Isso num grande supermercado, na mercearia, tem que pechinchar. Não tem para onde não. Olha só, eu falo ao vivo da cozinha didática aqui do Senac. Estou com o professor George Luiz. Obrigado por nos receber aqui. Tá bonito aqui, tem feijão, arroz, carne, né, legumes, o que é muito comum na casa dos pernambucanos. E também recipiente para fazer a marmita. Eu conversei com a Alexandre. O Alexandre tem uma marmita para mim descartável. Não é igual a essa aqui, não é semelhante a essa, aquela retangular. Mas eu quero que o senhor explique quais são os cuidados que a gente deve ter primeiro antes de tudo, para encontrar uma marmita. Todo tipo de plástico é marmita? Não, nem todo tipo de plástico é marmita, Diogo. A gente precisa prestar bastante atenção, tá, nos tipos de plástico que a gente traz para dentro de casa, tá bom? Esses plásticos aqui que a gente tem, né, eles são próprios para esse tipo de situação, tá? A gente precisa observar que, geralmente, no fundo do pote, tem um triângulo com 5 e um PP, tá, escrito no meio do triângulo. Indica que esse produto ele é de polipropileno, ele é feito para manuseio alimentício. Então, eu consigo guardar ele tanto na geladeira quanto no refrigerador e para micro-ondas. Tá? Posso também utilizar os potinhos de sorvete, os clássicos potes de sorvete que a gente coloca feijão e tal. Posso colocar. Eu só não posso levar ele para micro-ondas. Eu posso deixar ele dentro da geladeira e no refrigerador. O ideal é que sejam potes de vidro, recipientes de vidro, porque aí eu tenho uma garantia maior contra qualquer tipo de proliferação de bactéria. Mas gostaria de lembrar que, sob hipótese alguma, nós podemos utilizar isopor para guardar alimentos, tá joia? Mas pode colocar e consumir com um dia, não? O isopor, não. De maneira alguma? De maneira alguma. O ideal é que a gente não utilize isopor. Ele é um ótimo isolante térmico, mas para guardar alimentos, o ideal é que a gente não utilize. Perfeito. Vamos montar aqui uma marmita, professor, para a gente poder orientar. A dúvida que todo mundo tem é, eu coloco o feijão por baixo ou por cima do arroz, hein? Isso aí é uma guerra nacional, né? Dependendo de onde você vem, dos seus costumes, você acaba colocando feijão por baixo ou por cima. Mas numa marmita, um feijão caldoso, com bastante caldo, como é o feijão pernambucano, eu sempre indico a gente colocar por baixo, porque aí eu não corro o risco de sujar ou misturar o meu arroz com o caldo do feijão, tá? Então, a gente coloca primeiro o feijão, tá? O feijão pernambucano, com girimum, com quiabo, né? Charque, a gente dá uma... O senhor apertou aí, pode fazer isso então? Pode, para a gente abrir mais espaço. Uma coisa interessante também, se você utilizar legumes cozidos, eles podem ir na mesma marmita, tá? Se a gente for utilizar saladas cruas, precisa colocar em outro recipiente. Uma salada dessa aí, no congelador, ela dura quanto tempo? Bem, esses produtos aqui, eles no congelador
seguindo o método de congelamento ideal, duram até 30 dias. Tá? O ideal é que a gente utilize só em até 15 dias. Perfeito? Mas 30 dias dá bem. Perfeito, maravilha. Ô professor, agora veja, Alexandre ele congela para 7 dias. Certo. Mas quem tem um congelador muito cheio, como é que faz, hein? Tem alguma coisa que pode ficar no refrigerador? Ótimo, ótimo. Todos esses alimentos podem ficar no refrigerador, tá? Mas por um período menor. Um período mais curto de tempo, são só 5 dias. Essa marmita aqui agora que leva um peixinho frito, legumes, feijão e arroz, no refrigerador, naquela parte mais alta, pode ficar até quantos dias? 5 dias. Lembrando que para a gente congelar ele, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Eu monto minha marmita, eu espero esfriar. O ideal é que ele resfrie em até 2 horas na geladeira, tá? Tampo, todo bem vedadinho, organizado, e aí eu ponho no congelador. Já então, muito obrigado, professor. Tá aí as dicas. Tudo é planejamento, Camila. Planejamento, que a gente já tinha falado antes, né? Muito obrigada. E a gente mostra agora novas imagens do engarrafamento na BR-101 no sentido Paraíba. Estudantes fizeram um bloqueio na pista no trecho que passa por Igaraçu. É para chamar a atenção da prefeitura, mas é da prefeitura de Itapissuma, tá, pessoal? Vou explicar. O protesto é na BR-101, no trecho de Igaraçu. Mas os estudantes são da Escola Municipal Hermílio de Moraes, que pertence a Itapissuma. E os estudantes querem melhorias na estrutura da escola e na merenda que é servida para eles. Neste momento, o Globocop está sobrevoando a área. Você está vendo que no sentido da Paraíba, nenhum veículo passa. O congestionamento está grande por lá. Nós já procuramos a Prefeitura de Itapissuma também. Seguimos acompanhando a situação. Ainda não temos retornos das informações que os estudantes estão exigindo de melhoria na estrutura da escola e também da merenda que é oferecida para eles. Todo ano o ovo de Páscoa fica mais caro, especialmente neste ano. O aumento foi impulsionado pelos problemas climáticos nas lavouras dos maiores produtores de cacau do mundo, localizados na África. Os próprios supermercados estão diminuindo a oferta por causa da falta do fruto. Mas, para não deixar de presentear os amigos e os parentes, empreendedores deram um jeito de manter o ovo de Páscoa, hein? Bora ver como? Saulo ainda estudava engenharia quando decidiu seguir carreira num ramo totalmente diferente, o da confeitaria. De lá para cá, se passaram 8 anos, diversas capacitações e cursos em que ele ensina como ganhar dinheiro vendendo brownies. O meu carro-chefe é o brownie, mas eu tenho também algumas opções que é para o pessoal também presentear, né? Que são ovos no pote, são brownies menores que você consegue colocar e vender em unidades, ovos no pote, tem a questão de ovos que utilizem o brownie em si, que é muito mais em conta. E eu consigo também ter uma variedade de produtos. A Páscoa é um período de bastante saída dos produtos. São diferentes tipos de ovos de chocolate a preços variados. Mas os ingredientes estão bem mais caros e Saulo buscou alternativas para não repassar o aumento para os clientes. Os chocolates, a partir desse ano, dão um aumento muito grande e eu decidi realmente trocar a questão do chocolate nobre e trabalhar com o chocolate que me desse um retorno financeiro melhor, que no caso são as coberturas de chocolate. Tem um brownie a partir de R$5. E o ovo mais caro, né, do meu cardápio é 85, que é o de brownie, que hoje é o meu carro-chefe. Uma pesquisa mostrou que, apesar do preço dos itens tradicionalmente consumidos na Páscoa subirem em média 5,28% entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, número bem próximo à inflação do período, alguns produtos dispararam deste percentual. É o caso do chocolate em barra e dos bombons, que ficaram 16,53% mais caros. Uma série de fatores influencia a alta. No ano passado, o cacau, matéria-prima do chocolate, teve uma valorização de 173%. Isso por conta das mudanças climáticas que afetaram as colheitas na Costa do Marfim e Gana, países do continente africano responsáveis por 75% da produção mundial do cacau. A
A produção reduzida de ovos de Páscoa também deixou o preço salgado. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, cacau, amendoim, balas e derivados, em 2025 foram produzidos cerca de 45 milhões de ovos, uma queda de 22,4% em relação ao ano passado. Com menos oferta, o impacto é sentido nos preços. Para o Edson, o jeito esse ano vai ser fazer ovos de Páscoa em casa para que todos da família fiquem felizes. Eu decidi comprar umas barras de chocolate para fazer os ovos de Páscoa, né? Porque eu acho que é mais vantajoso, entendeu? Porque o ovo hoje em dia está um preço muito lá em cima. E aí você pode fazer vários ovos e ser mais lucrativo, entendeu? Para a família, para os amigos, para quem quiser e para a pessoa mesmo consumir. Nesta loja, o chocolate nobre custa a partir de R$ 79,90. O fracionado está mais em conta, a partir de R$ 26,90. Uma estratégia de compra segurou os preços. A estratégia que a empresa adotou foi fazer uma grande compra no fim do ano, que a gente já estava sentindo o aumento de chocolate. Mas agora, como a gente ainda tem chocolate na casa, a gente conseguiu manter o preço para que nosso cliente não sofresse tanto impacto. Este ano, Natália decidiu expandir a produção de ovos de Páscoa. Ela já fazia para a família. Agora, aposta na pesquisa e qualidade dos produtos para satisfazer os futuros clientes. Comparado ao ano passado, deu uma grande aumentada do chocolate. Aí, por isso, eu estou partindo na pesquisa para começar a empreender e partir para o chocolate mais que estão na promoção, né? Para ter um lucro melhor. Porque se for partir para umas marcas melhores que tem, está um pouquinho mais elevado. Então, além do custo, o benefício também. Eu estou olhando isso. Aí, espero realmente ter grande venda, né? Que venha com bastante lucro. Que venha não só ter o período da Páscoa, mas que eu venha continuar fazendo, empreender outras épocas que vem por aí também, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados também, aí eu vou já seguir nesse rumo. Olha aí, ó, enxergando oportunidade, né? Para quem quer empreender vendendo ovos de chocolate, como a Natália, que a gente acabou de ver, tem um curso de culinária para Páscoa, começando hoje no Recife, é de graça. E quem traz informações para a gente é Luna Markman. Já perguntei se dá tempo, né, Luna? E se dá tempo de aprender e se dá tempo de se inscrever para participar. Conta para a gente. Dá sim, então só reforçando essa informação, o curso começou hoje, vai até sexta-feira e ainda tem vaga. Mas aí já pega a aula caminhando da terça-feira. Mas aí o professor é super bacana, vai dar todas as dicas. É ele, ó, o chefe Ângelo Magno, que já tem 12 anos de experiência na culinária. Eu já combinei com ele e com as alunas, que hoje a turma é majoritariamente mulheres, que a gente ia bater um papo. Professor, nesse curso que está ensinando ovos, doces, trufas, quais são os conteúdos, rapidamente? Boa tarde. Boa tarde, Luna. O nosso conteúdo ele vai de boas práticas de manipulação, tá? Trufas, recheios, coberturas, precificação e ficha técnica. Bacana. A gente viu agora na reportagem de Lilian que o chocolate nobre é um pouquinho mais caro do que o fracionado. Qual é a diferença entre eles? Então, eles vão ter uma diferença na sua qualidade, quantidade de gordura, de cacau, tá? O grande trunfo é você adequar isso à sua realidade e à realidade dos seus clientes também, né? Às vezes você não vai ter nem estrutura para trabalhar com chocolate nobre. Então, você vai para uma cobertura, mas escolha uma cobertura de boa qualidade, de bom sabor, que seus clientes vão gostar. E nessa Páscoa, já que o cacau está um pouquinho mais caro, quais seriam outras opções de recheio, por exemplo, um pouquinho mais em conta? Então, a gente tem muitos cremes que podem ser feitos, né? Porque, infelizmente, não é só o chocolate que está caro, né? Leite condensado está caro, outras coisas estão caras. Então, tem que ser cremes, crocância, algo que remeta sabor bom para o seu cliente. Legal. E dá para aprender do zero mesmo, em uma semana? Sim, a gente tem alunos aqui do zero e tem alunos que têm um pouco mais expertise, mas em uma semana ela sai craque daqui. Obrigada, chefe. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Licença, tudo bom? Boa tarde. Aqui é da turma que tá do zero ou que já sabe um pouquinho? Do zero. Como é teu nome, querida? Janaína. Tu és da onde, Janaína? Do Pilar. Do Pilar, aqui bem pertinho, né? O que te motivou a fazer esse curso, Jana? Meu neto, que ele está cobrando. Ah, então, pessoal, tu queres aprender para fazer para ele. Para fazer para ele. Porque o ovo está muito caro. Entendi. Então, a tua ideia é para presentear, né? Para presentear para ele. Olha o esforço. Como é o nome dele?
Pedro. Pedrinho, tá certo. Deixa eu ver aqui nessa outra mesa. Tudo bom? Boa tarde. Como é teu nome? Angélica. Angélica, e tu? É da turma que já sabe um pouquinho ou tá do zero? Da turma que já sei, mas vim aqui para aprender novas técnicas, novos recheios. E vendo, sim, tenho alguns clientes e vim aqui para aprimorar. Entendi. Qual é a dificuldade maior que você está enfrentando agora para essa Páscoa? O valor do chocolate e também a precificação. Para ver como é que não deixa tão caro para o cliente, né? Senão não vende. E já teve alguma dica que tu pegou aí para compartilhar ou tá muito no comecinho? Ótimo. E recheio perfeito, de várias formas, né? Como ele falou, crocantes, os cremes. Legal. Então, são coisas novas, a gente está aprendendo. Coisa boa. E me diz o seguinte, você é daquelas que faz só na Páscoa ou ao longo do ano vai acompanhando o calendário? Sim, um calendário. Né? E inovando, né? Porque sempre vem novidades. É verdade. Beleza, querida. Muito obrigada, viu? Suzana, tô vendo o teu nome aqui. Isso é pra gente finalizar. A tua motivação hoje aqui nesse curso? Aprender. Aprender. Para hobby ou para vender? Para vender também. Para vender. É uma renda extra ou seria a tua principal fonte? Não, renda extra. Entendi. E tu estás começando do zero ou já sabe um pouquinho? Pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Quer chegar chegando nessa Páscoa, né? Isso. Que ainda dá tempo, né? Faltam mais 2 semanas, né? Isso, com certeza. Beleza, Suzana, obrigada. E, gente, só para finalizar, deixa eu falar aqui com a líder da Casa Zero, porque é isso, né? Ainda tem vaga para se inscrever. Como é que o povo fica sabendo? Porque eu já sei que, por exemplo, em maio já vai ser um curso mais voltado para o São João. Isso, exatamente. A ideia aqui é que a gente receba essa semana ainda poucas pessoas, mas para o próximo mês a gente já tem uma turma aí para que as pessoas possam se inscrever. A ideia é que cheguem mais pessoas, né, que nunca tiveram a oportunidade de fazer curso a Casa Zero. Então, a ideia é que elas se inscrevam através do nosso Instagram, que é @nacasazero. Perfeito. Muito obrigada, querida. Camila, com você no estúdio. A gente está vendo esse ano, né, os empreendedores com catálogos bem diferenciados, né? Com os ovos mais elaborados, mas aquelas lembrancinhas mais simples também, mas para não deixar ninguém sem o presente de Páscoa. E muita gente quer encontrar um novo emprego, né? Mudar de área, melhorar o salário. E o Senai ajuda com cursos de graça em diversas áreas. E quem conta agora para a gente é Natália de Elô. Natália, e essas vagas são para quem? Olha, Camila, todo mundo pode se inscrever, todo mundo a partir dos 16 anos de idade, homens e mulheres, e essas pessoas precisam fazer uma autodeclaração, né, que são de baixa renda, e elas podem se inscrever nessas 360 vagas que estão disponíveis aqui no Senai de Paulista, vagas gratuitas. A gente está aqui ao lado de Paulo Djalma, que é gerente escolar aqui do Senai de Paulista, que fica na BR, né? Paulo, explica pra gente em que áreas esses cursos que ainda estão com vagas abertas. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos assistem. Essas vagas estão abertas em diversas áreas, né? São 360 vagas gratuitas, sendo 60 vagas para cursos na modalidade de qualificação e as outras 300 são vagas em cursos na área de aperfeiçoamento profissional. E todas essas vagas, elas foram ofertadas baseadas no estudo do nosso Observatório Nacional da Indústria, que indica que até 2027 nós precisamos formar profissionais. Então, por exemplo, esse estudo indica que no Brasil a gente precisa formar cerca de 14 milhões e quando a gente faz o recorte para Pernambuco, a gente precisa formar 393 mil profissionais, tanto para reposição de postos de trabalho como novas vagas que vão estar atuando. Mas então vamos ajudar o pessoal para dizer mais ou menos em que áreas, né, esses cursos. Olha, tem cursos de boas práticas em refrigeração, cursos de informática básica, técnicas de fabricação em marcenaria, fabricação de produtos de limpeza, modelagem industrial básica, tem também técnicas básicas de costura, enfim, né, técnicas para encarregado de produção. São, como ele falou, são 2 tipos de cursos diferentes, né? Os cursos de qualificação, né, e de aperfeiçoamento. Qual é a duração desses cursos? Pronto, os cursos de qualificação, ele tem uma duração maior, que ele tem um objetivo diferente. Então, pessoas que não conhecem da área, então eles precisam começar ali, podemos dizer, do zero para ter uma formação. Então, eles têm durações de 160 horas e 180 horas.
E os cursos de aperfeiçoamento, aqueles que querem dar um upgrade na sua formação, eles têm duração de 1 a 3 semanas, de acordo com o curso. Obrigada, né? Então, lembrando que também tem para assistente de logística, almoxarife, enfim, você pode ver quais são as vagas que estão disponíveis no site que está aparecendo aí na sua tela, que é o www.pe.senai.br/editais. Assim que você acessar, você vai encontrar lá Paulista e você vai ter o acesso ao edital. Obrigadão por essas informações. Boa tarde, Camila. Obrigada, Natália. Paulo também. Numa época em que a violência tem sido um desafio cada vez maior a ser enfrentado dentro das escolas, a iniciativa de uma instituição de ensino no centro do Recife quis mostrar que educar também é promover a paz. Neste Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência Escolar, estudantes participaram de atividades para refletir sobre respeito, empatia e convivência. A proposta deste grande círculo é os estudantes ouvirem, falarem e construírem juntos uma escola ainda mais acolhedora. O Colégio de São José, no centro do Recife, organizou uma mobilização que envolveu turmas do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. É importante essas práticas nos dias de hoje, porque ainda não ficou uma coisa muito mais tranquila nos dias de hoje, a prática do bullying. Muita gente não sabe que isso é praticado e é bom conscientizar os alunos de hoje em dia. A ação faz parte da programação pelo Dia Nacional de Combate ao Bullying. A ideia foi transformar o dia em um momento de consciência e diálogo. Além das rodas de conversas, os estudantes cantaram músicas em referência à paz. É fantástico o colégio proporcionar uma experiência como essa, de reunir todos os alunos aqui. Eu acho que é uma coisa maravilhosa, é um projeto muito incrível, que é tratado dentro da escola com projetos internos que nós fazemos com auxílio de professores. Então, nesse exato momento a gente está fazendo um projeto sobre isso, tem a conscientização dos nossos auxiliares pedagógicos, nossos professores. Então, assim, é muito importante toda essa coisa do colégio. Num tempo em que muitos jovens ainda sofrem em silêncio, o Colégio São José decidiu abrir espaço para uma troca de ideias. O objetivo é semear a paz por meio do diálogo, da escutativa e da convivência. A direção da escola destaca que prevenir o bullying é também um ato de educação. Criar uma cultura de paz, segundo a coordenação, é uma das ferramentas mais importantes dentro da escola. A formação humana trabalhada pela escola é responsabilidade de todos os atores envolvidos na escola. Responsabilidade da equipe gestora, dos coordenadores, da equipe pedagógica, da equipe de psicólogos, psicopedagogos, também dos estudantes, de cada um e cada um. Então, construir essa cultura de paz é, sobretudo, trabalhar a questão das relações, as relações interpessoais, as relações dos nossos estudantes entre eles, deles com os professores, com a equipe gestora e com as famílias. Então a gente constrói e é possível cuidar da formação humana acreditando que os nossos estudantes, eles são sujeitos bio, psicossociais e espirituais. No fim da atividade, os organizadores da ação soltaram balões vermelhos, como um ato simbólico de compromisso com um ambiente escolar mais respeitoso. A psicóloga do colégio ressalta que o bullying não é uma fase, é um problema sério, que pode trazer consequências graves para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. O que nós podemos te dizer, Ivan, é que hoje já são percebidos em crianças e adolescentes impactos muito severos, que já são percebidos e refletidos no momento atual, que é a isolação social, eles também ficam em estado de depressão, ansiedade. E aí nós estamos aqui no Colégio de São José buscando, através do acolhimento, da empatia, minimizar efeitos que surjam através do bullying. Conscientizar é o primeiro passo, porque combater o bullying é mais do que um dia no calendário, é uma luta diária. E as ações educativas têm dado resultado. Beatriz, por exemplo, está com a perna engessada por conta de uma queda de patins. Ela contou que não sofreu nenhum tipo de brincadeira desagradável. Muito pelo contrário. Eu fui tratada muito bem e muitas pessoas me ajudam para fazer alguma coisa, descer para ir ao intervalo, ir no banheiro. Eu acho que acolher é muito importante.
A prática de atos de violência física ou psicológica intencionais e repetitivas contra uma ou mais pessoas é o bullying. É uma palavra de origem inglesa para caracterizar esses atos de intimidação que acontecem de forma repetida e direcionada. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. E por isso, nós convidamos Karina Cioli. Pode vir para cá, Karina. Tudo bom? Tudo bom. Karina, ela é advogada, gente, e é também integrante da Comissão de Direito Penal da OAB aqui em Pernambuco. Fica à vontade para sentar aqui com a gente. Ô, Karina, e a gente estava até falando um pouquinho antes aqui de entrar no ar. A gente está falando de uma situação que ultrapassou e muito o desentendimento dentro da escola. A gente está falando de um crime, né? Exato. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que nos assistem. O bullying, na verdade, ele é uma intimidação sistemática, né? Ele ocorre repetidas vezes. É um ato de violência tanto física quanto verbal, né? Uma violência psicológica, onde a própria vítima ela é humilhada, ela é rechaçada, ela é achincalhada, como a gente se chama, né? Sistematicamente, de forma cotidiana, geralmente no ambiente escolar. Apesar que a gente também tem o crime de cyberbullying, que é quando essas mesmas ofensas são praticadas no contexto de internet, né? No contexto que pode se espalhar facilmente através das redes sociais, através de plataformas de jogos online também. Então, inclusive, a pena do cyberbullying é uma pena muito maior do que a pena do bullying praticado de forma presencial. Já que você está falando de penas, né, para a gente poder entender essa situação como crime mesmo, a gente não está mais falando de uma relação ruim entre os alunos. Qual é a pena e como a gente pode também estar diante de menores de idade? Como que seriam essas penas? Perfeito. A pena do crime de bullying praticado de forma presencial é uma pena de multa desde que esse crime não configure um crime mais grave. Por exemplo, um crime de racismo, de injúria racial, então será aplicada a pena do crime mais grave. Já a pena do crime de cyberbullying, que é aquele bullying praticado nas redes sociais, na internet, é uma pena de 2 a 4 anos. Como você mesma falou, Camila, na maior parte dos contextos, esses crimes são praticados no ambiente escolar, entre crianças e adolescentes. E a gente sabe que essas pessoas, nessa idade, né, crianças e adolescentes, respondem pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, elas não seriam condenadas a uma pena privativa de liberdade, mas seriam condenadas a medidas socioeducativas. Como assim? Obrigação de reparar o dano, prestação de serviço comunitário, em casos bem mais graves, até uma privação de liberdade, né, uma liberdade assistida, mas no contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, de alguma forma, os pais ou responsáveis, eles podem assumir também essa punição, serem responsabilizados pelos atos dos menores? Sem dúvida, certamente, certamente. Todos os atos praticados por crianças e adolescentes têm responsabilidade direta dos pais ou dos seus responsáveis legais. Então, assim, os pais são responsáveis civilmente, podem ser responsabilizados criminalmente também, e a própria escola pode ser responsabilizada civilmente se não tomar as providências cabíveis. A gente ouve muita reclamação dos pais, das famílias, dizendo que quando identificam que os filhos ou os netos, os sobrinhos estão sendo vítimas de bullying, que a escola não age na medida que a família considera necessária. Qual que é o papel da escola, então, diante de casos de bullying? Qual que seria a punição para a escola? Como advogada, eu entendo que o papel da escola deve ser sempre preventivo. Então, é importante que a escola discuta cotidianamente, né, práticas de discriminação e medidas antidiscriminatórias, porque geralmente o bullying, Camila, é praticado com relação a ofensas gordofóbicas, né, misóginas, machistas, racistas também, né? Então, são apelidos jocosos, né, agressões verbais psicológicas que podem macular muito a autoestima daquela criança e daquele adolescente. Então, a escola tem o dever de prevenir através da formação, né, continuada e antidiscriminatória dos alunos. Agora, caso a escola não aplique medidas preventivas, né, medidas que são educativas, a escola pode ser responsabilizada civilmente pelos danos psicológicos causados a essa criança, considerando que as agressões foram praticadas no contexto escolar. É claro que o bullying precisa ser combatido por todo mundo, né? Já entre os colegas, na escola, responsabilidade da escola também, responsabilidade
das famílias também que precisam educar e chamar seus filhos, netos, sobrinhos, afilhados para colocar a mão na consciência e educar também, né, como cidadãos. A gente precisa entender, Camila, que a partir do momento que uma agressão verbal, né, que um apelido, que uma brincadeira ofende outra pessoa, deixou de ser uma brincadeira e passou a ser um crime. Então, na medida em que a criança ela pratica uma ofensa, né, de cunho racista ou de cunho homofóbico com aquele coleguinha de sala, com aquela coleguinha de sala, muitas vezes é isso que a criança e o adolescente é ensinado em casa. Né? Então, a família tem o dever legal, inclusive, de, se não puder prevenir esse tipo de comportamento, mas de reparar o dano, sob pena de responsabilização jurídica. Karina Cioli, que é advogada, é também integrante da Comissão de Direito Penal da OAB aqui de Pernambuco, explicando para a gente que bullying não é brincadeira, gente. Bullying é crime, precisa ser encarado dessa forma. Muito obrigada, Karina. Eu que agradeço, Camila. O trabalhador que exerce função em ambiente de risco tem direito a um adicional de insalubridade. É um benefício financeiro que compensa os trabalhadores expostos a condições de trabalho prejudiciais à saúde. E a gente vai conversar ao vivo com o Diogo Franco, que está acompanhado de uma advogada especialista em direito do trabalho. Diogo, com você. Isso, Camila, é o seguinte... vou logo começar de cara aqui com a doutora Natália Vieira, ela que veio aqui, advogada, para poder conversar com a gente. Bem-vinda ao NE1. Deixa eu perguntar à senhora, logo de cara assim, quais são as atividades que causam, que provocam a insalubridade? Bem-vinda. Boa tarde, Diogo. Boa tarde a todos. Diogo, eu acho importante a gente começar a explicar o que é o adicional de insalubridade. Então, o adicional de insalubridade é um valor pago ao trabalhador que esteja exposto a agentes nocivos em suas atividades que vão causar algum dano à sua saúde, mas para isso ele precisa estar além dos limites legais. Então, assim, é importante também destacar que esse trabalhador ele precisa estar exposto a alguns agentes nocivos. Quais são esses agentes nocivos? Né? A gente tem a norma regulamentadora, número 15 do Ministério do Trabalho, que ela classifica os agentes nocivos de 3 categorias. Então, ele é um agente físico, ele pode ser um agente físico, que é aquele causador de ruído, um ruído muito forte, um calor, um frio excessivo, radiações, vibrações. Também tem um agente químico, que são aquelas substâncias químicas, como solvente, ácidos, gases tóxicos, poeiras de minerais, como o próprio amianto. E também os agentes biológicos, que são vírus, bactérias, fungos, resíduos animais ou humanos. Ou seja, então, quem trabalha fazendo coleta de lixo é uma das funções, então, uma das atividades. Sim, mas depende. Se esse trabalhador ele coleta o lixo urbano ou hospitalar e também, por exemplo, uma limpeza de banheiro. Essa limpeza de banheiro é um banheiro de acesso ao público ou coletivo, ele também poderá fazer jus ao adicional de insalubridade. Tem também, Diogo, outras atividades, como, por exemplo, a área de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem. Então, essas pessoas, elas podem sim receber o adicional, mas que para isso é importante observar alguns pontos, né? Quais sejam, se esses limites, esse contato com os agentes nocivos, eles estão acima desse limite permitido na norma regulamentadora número 15, como também se eles utilizam EPI e se esses EPIs não os protegem adequadamente contra aquele agente, ou também se esse contato com o agente nocivo, ele precisa ser habitual e permanente. Então, não pode ser um contato ocasional, esporádico com a gente. Perfeito. E o valor do adicional, ele é incluído no salário, ele é separado? Qual o percentual? Bom, o pagamento desse adicional é com base no artigo 192 da CLT, onde é com base no salário mínimo vigente à época, ou também ele pode ser com base na própria convenção coletiva do empregado. E aí ele vai ser de acordo com o grau de insalubridade. Então, se o empregado foi constatado que ele tem um grau mínimo de insalubridade, ele receberá 10%. Se ele tem um grau médio, receberá 20%. E um grau máximo será em torno de 40% do salário mínimo. E quem tiver dúvidas, hein, doutora?
Quem tiver dúvidas, está assistindo agora a reportagem, quer saber se esse contato que ele tem com algum agente desses que eu citei, que são outros, tá, Diogo? Não são só esses, não. Então, o que é que ele pode fazer? O empregado ele pode conversar com o seu empregador, questionar, essas minhas atividades são nocivas, ele pode consultar o sindicato, pode consultar o Ministério do Trabalho e até mesmo um advogado trabalhista. Então, doutora Natália, muito obrigado pela entrevista, viu? Camila, eu volto contigo. Diogo, Natália, falando sobre insalubridade no trabalho. E logo mais no Jornal Hoje você vai ver os detalhes da campanha de vacinação contra a gripe. Olá, boa tarde. Um excelente começo de semana para você. Daqui a pouco a gente vai falar da proteção da sua saúde. Está começando hoje a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é alcançar 90% do público que é prioridade. Crianças, gestantes, idosos. As internações estão aumentando e a gente não pode descuidar. Um acidente assustador que lembrou um destes filmes de ação. Mas para quem estava ali, foi mesmo um filme de terror. O caminhão-tanque lotado de álcool tomba e explode. O combustível escorre, o fogo vai queimando tudo que encontra pela frente. Mais de 20 carros e caminhões queimados, gente ferida. A BR-101... em Palhoça, Grande Florianópolis, ficou mais de 15 horas interditada e só foi liberada hoje de manhã. Os detalhes e muito mais no Jornal Hoje. Não perca, um abraço e até já. Um abraço, Trali. E a gente volta a falar sobre o chocolate, produto bastante consumido durante a Páscoa e muito se fala que essa delícia, se consumida em excesso, pode contribuir com alguns problemas de saúde. Mas não dá para dizer que o chocolate sozinho é um vilão, né? E se ele for incluído na alimentação de forma adequada, pode ser até um aliado para a nossa saúde. Quer ver, o cacau, um dos principais ingredientes do chocolate, ajuda na circulação sanguínea. Mas não pode usar isso como desculpa, tá? É sobre esse assunto que a gente vai conversar de novo, agora com Luna Markman. E Luna, dá para fazer aquele chocolatinho com boas escolhas? Existe o melhor chocolate também para o nosso organismo? Então, Camila, a dica que eu começo dando é prestar atenção no teor do cacau, que é o ingrediente que traz benefícios tanto para o cérebro quanto para o corpo. Aqui comigo, Luiz Severo, que é neurocirurgião. A gente estava batendo um papo justamente sobre isso, sobre o teor do cacau, porque chocolate tem outros ingredientes também, né? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida, quando a gente está querendo buscar o lado positivo do chocolate, é esse teor do cacau. Quanto maior a quantidade de cacau, mais benefícios teremos. O cacau, ele tem, por exemplo, flavonoides, que liberam substâncias que melhoram a circulação sanguínea no cérebro, no coração, diminuindo o risco cardiovascular. Esse mesmo cacau, ele pode aumentar a quantidade de dopamina, serotonina, trazendo aquela felicidade, bem-estar, quando a pessoa consome 1 ou 2 tabletinhos daquele chocolate. Ao mesmo tempo que a gente tem que ficar atento que esse consumo do cacau, associado a frutas, associado a cereais, ele diminui aquele pique hiperglicêmico, ou seja, aquele açúcar que ainda pode estar presente no cacau, ele ainda pode ser controlado com o uso dessas substâncias como as fibras. E aí eu peguei um exemplo, esse tabletinho de chocolate, porque já na embalagem, no comecinho, pedi aqui para o cinegrafista Otto mostrar, pode segurar aqui, doutor, também. Aqui, chocolate, 70%, então é fácil. E aqui atrás, como o doutor Luiz estava falando, a gente consegue ver também alguns ingredientes que fazem bem. Fala pra gente, por favor, doutor Luiz. Sim, a gente tem que ficar atento em ingredientes, na quantidade de cacau, mas também a quantidade de gordura trans, como a gente está vendo aqui. O lado negativo do chocolate seria qual? Quantidade de açúcar. A gente sabe que o açúcar ultraprocessado, aquele açúcar branco, refinado, ele é um açúcar que aumenta o pico hiperglicêmico, aumenta o risco cardiovascular, o risco de doenças como Parkinson, Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Temos que ficar atento também a quantidade de sais e a quantidade até mesmo da proporção. Quanto mais cacau, mais o teor anti-inflamatório. Então, eu vou ter menor risco de enxaqueca, menor risco de dor crônica quando eu utilizo o cacau puro. Entendi. No cacau, qual o teor que o senhor já indica? O que é recomendado é o cacau com pelo menos 70% ou mais. Temos que evitar aquele chocolate branco que tem pouquíssimo cacau, muita gordura saturada.
processada. Temos que evitar o chocolate que não seja o vegano. O chocolate vegano é muito bom, porque ele não tem a proteína do leite. Inclusive, a gente tem aqui um exemplo desse chocolate. Ele tem pouco percentual de cacau 38, porém ele é vegano. Qual é o benefício? Exatamente. Quando a gente tira a proteína do leite de vaca, que é uma proteína inflamatória, e coloca uma proteína do leite do coco, por exemplo, eu diminuo esse estímulo hiperglicêmico, eu diminuo o risco cardiovascular e eu estimulo minhas artérias e meus neurônios a aumentar todo esse estímulo positivo. Agora, uma pergunta que todo mundo quer fazer. Dá para comer todo dia? Nem que seja esse, com o maior teor de cacau. Qual seria, assim, o ideal para consumir que traga benefícios? Os estudos colocam aí de que entre 20 a 30 gramas seria liberado. Corresponderiam a 2 a 3 tabletes daquele quadradinho de chocolate. Temos que lembrar que pode ser utilizado, associado a isso, com frutas, com fibras, porque ainda o teor glicêmico cai ainda mais. Aquele chocolate em pó que a gente compra, né? Também serve? O chocolate em pó, na verdade, é melhor o cacau em pó. O cacau em pó, ele tem grande quantidade anti-inflamatória, grande quantidade de magnésio, então ele diminui crises de ansiedade, crises de enxaqueca, fibromialgia. Uma alimentação positiva, uma alimentação cuidadosa, nesse Dia Mundial da Saúde é fundamental. Perfeito. E o bom do cacau em pó é que você sabe exatamente o que está comprando para botar na sua receita, né? Muito obrigada pelas informações. Camila, com você no estúdio. Olha aí, com informação dá para comer sem culpa, então, né? Muito obrigada, Luna. O Enem volta amanhã. Você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde. Fica agora com o Globo Esporte.